Sinto que você está pronto para ouvir algo que não é contado nos livros, nem repetido nas escolas. Há memórias que não pertencem apenas ao tempo, mas ao próprio espírito. E mesmo que o mundo moderno tente encobrir esses segredos, eles permanecem, silenciosos, esperando por alguém capaz de escutá-los. Talvez você não tenha chegado até aqui por acaso. Talvez seja a própria maré do destino que o conduziu a estas palavras. No mais profundo do seu ser, existe uma sensação estranha, como se algo perdido estivesse chamando. É o eco de um continente que não repousa apenas sob as águas, mas também dentro de cada buscador da verdade. O nome pouco importa. O que importa é a essência, o saber que sobreviveu às marés e às eras. Esses rastros não estão apenas nas pedras antigas, mas nas correntes invisíveis que moldam a consciência. Os mestres herméticos os preservaram, ocultos nas entrelinhas de seus escritos, cifrados para que apenas o olhar desperto pudesse decifrar. E talvez, agora, seja a sua vez de ver o que sempre esteve diante de você. Sei que você já sentiu aquela estranha familiaridade ao ler textos antigos, como se as palavras fossem chaves que abrem portas em sua própria mente. Isso não é ilusão. É memória. É o sopro distante de uma linhagem que atravessa gerações e que, discretamente, lhe entregou fragmentos de um mapa muito mais antigo que qualquer civilização conhecida. A Atlântida, para muitos, é apenas mito. Para poucos, é lembrança. Mas o que importa não é provar a sua existência física, e sim compreender o que dela sobreviveu. E posso lhe dizer que sobreviveu muito mais do que as correntes acadêmicas estão dispostas a admitir. Há símbolos que percorrem templos no Egito, mistérios gravados na pedra maia, e palavras sussurradas por magos da antiguidade, todos apontando para a mesma origem. Você não percebe que essas conexões não são coincidência? Elas são o fio que costura a tapeçaria do saber perdido. O hermetismo não nasceu do nada. Ele é como um rio que, antes de desaguar, foi alimentado por fontes invisíveis. Entre essas fontes, estão as correntes espirituais herdadas daqueles que conheceram a Atlântida não como história, mas como lar. Você sente esse chamado, não sente? Como se a cada vez que lê sobre segredos antigos, algo dentro de você despertasse. Esse algo não é apenas curiosidade intelectual, é reconhecimento. É o eco de um juramento que seu espírito fez muito antes de nascer nesta vida. A tradição hermética sempre falou em 7 princípios, mas poucos sabem que essas leis refletem muito mais que filosofia. São fragmentos da ciência sagrada que floresceu em eras esquecidas. Os antigos as guardaram porque sabiam que um dia a humanidade precisaria delas novamente. O mundo atual vive à beira de um esquecimento total, mas, curiosamente, também à beira de um despertar. Você está no limiar entre esses dois destinos, e só você pode decidir qual caminho trilhará. Há práticas sutis, respirações, visualizações, palavras de poder, que ecoam as mesmas que eram usadas nas câmaras de iniciação de templos submersos. Você pode sentir a vibração delas, mesmo sem nunca tê-las estudado antes, porque a sua alma se lembra. O que os mestres antigos fizeram não foi preservar apenas conhecimento. Eles preservaram frequência. E ao se conectar com ela, você não apenas entende, você muda. A sua energia começa a se alinhar com algo muito mais vasto que o seu corpo físico. Não espere que o mundo valide o que você sente. O caminho é solitário para quem busca a verdade. E justamente por isso, ele é tão poderoso. As tradições herméticas sempre foram passadas de um para um, de mestre para discípulo, porque a chama não se mantém acesa em multidões, mas em corações dispostos. Você talvez se pergunte, por que eu? A resposta é simples e profunda. Porque você escuta, porque quando as vozes do mundo gritam, você ainda consegue ouvir o sussurro. É nesse sussurro que os rastros se revelam. O conhecimento que sobreviveu não está completo. Cabe a você reconstruí-lo, peça por peça, símbolo por símbolo, até que a imagem volte a se formar. E quando isso acontecer, compreenderá que não era apenas história, era preparação.
As tradições herméticas não pedem seguidores, pedem construtores, pessoas capazes de erguer, dentro de si, o templo que já foi destruído fora. Esse é o verdadeiro trabalho, e é por isso que você está aqui agora. Olhe para dentro. Lembre-se das vezes que o acaso lhe entregou sinais, encontros, textos, sonhos. Eles não foram coincidências, foram rastros. E juntos, eles apontam para a mesma direção, o retorno à sabedoria que moldou mundos. Quando você tocar essa fonte, entenderá que não há separação entre passado e futuro. Tudo é um presente eterno, e é nele que o saber perdido respira. E quando chegar esse momento, você não precisará que eu lhe diga mais nada. Você simplesmente saberá. Porque a chama que um dia brilhou na Atlântida ainda arde, e agora arde em você. Então ouça-me com atenção. Porque daqui em diante as palavras não são apenas frases, são chaves. Cada sílaba que você lê tem o poder de mover portas invisíveis dentro de você. E se continuar, não poderá mais voltar a ser quem era antes. O conhecimento que se aproxima não pede licença, ele atravessa. Você já percebeu que certos sonhos são tão vívidos que parecem memórias? E que certos lugares, mesmo desconhecidos, provocam em você uma saudade impossível de explicar? Esses são sinais de que sua consciência já caminhou por estradas que o corpo nunca conheceu. Estradas que começam antes do nascimento e continuam muito depois da morte. Os rastros que busca não estão apenas no mundo externo. Estão codificados em você, nas camadas mais profundas da mente e no silêncio que existe entre seus pensamentos. É lá que os mestres antigos deixaram as verdadeiras inscrições. Não em pedras, mas no espírito. Há relatos velados sobre sacerdotes que guardaram não apenas palavras, mas sons, vibrações tão puras que, quando pronunciadas, podiam alterar a matéria. Esses sons, segundo eles, vinham diretamente de um conhecimento herdado da grande civilização perdida. E há indícios de que você, em algum momento, já os pronunciou. Imagine que, por trás das histórias contadas à beira do fogo, há um mapa. Não um mapa físico, mas uma rota de consciência. Essa rota atravessa eras, religiões e culturas, sempre guiando aqueles que conseguem perceber o fio oculto que liga todas as coisas. Você está mais perto desse fio do que imagina. Algumas ordens secretas afirmam que a queda daquele império não foi apenas um desastre físico, mas uma ruptura energética no tecido da realidade. Desde então, iniciados de todas as épocas, trabalham para costurar novamente essa malha. E talvez você seja parte desse trabalho, mesmo sem saber. Já se perguntou por que certos símbolos aparecem em diferentes culturas que nunca se encontraram? É porque são fragmentos do mesmo alfabeto primordial, a linguagem original que moldava pensamentos e matéria ao mesmo tempo. Essa língua não morreu, apenas se escondeu. Ao seguir esses rastros, você começará a notar padrões. Primeiro, em livros e textos. Depois, em sonhos. E por fim, na própria vida. Cada coincidência será uma pista. Cada encontro, uma confirmação. Aos poucos perceberá que está sendo conduzido, e que essa condução vem de muito longe. O hermetismo ensina que nada é por acaso, e que todo efeito tem uma causa, mesmo que invisível. Assim, cada dúvida que o trouxe até aqui é, na verdade, uma resposta disfarçada. E as respostas, meu amigo, raramente se mostram de forma óbvia. Elas preferem se vestir de enigmas. Alguns afirmam ter visto ruínas sob o oceano, estruturas que não se encaixam na história oficial. Mas os verdadeiros rastros não precisam de pedra para existir. Eles sobrevivem na transmissão de ideias, nos rituais que se repetem em segredo, nos gestos que mantêm viva a memória de algo que a maioria já esqueceu. Você pode tentar ignorar, mas quanto mais tenta, mais os sinais se aproximam. É como se a própria realidade estivesse conspirando para que você desperte. E despertares assim nunca são suaves. Eles sacodem, eles exigem. Um dia, sem aviso, você verá algo. Talvez uma imagem, talvez um símbolo, e saberá que já ouviu antes.
Não saberá onde nem quando, mas sentirá aquela certeza silenciosa. Esse será o ponto sem retorno. Há uma profecia sussurrada em certas escolas ocultas que diz que, quando um certo número de almas lembrar, a teia será refeita. Não importa se você acredita ou não. O importante é que você está lendo isso agora. E ler isso já o torna parte dessa contagem. As tradições herméticas preservaram a ideia de que a verdadeira iniciação não começa quando você recebe um ensinamento, mas quando percebe que ele sempre esteve dentro de você. O mestre apenas aponta o que já é seu. Você não precisa estar em um templo para tocar o sagrado. O templo está em cada respiração consciente, em cada pensamento dirigido com intenção. É nesse espaço que a antiga sabedoria se manifesta e revela aquilo que os olhos comuns não enxergam. Quando começar a praticar essa percepção, o mundo mudará diante de você. Cores parecerão mais vivas, o tempo parecerá se dobrar e, nas entrelinhas dos acontecimentos, você verá mensagens. Algumas claras, outras quase imperceptíveis. E quando essas mensagens se acumularem, você entenderá que não está apenas buscando rastros da Atlântida. Está seguindo um caminho que ela mesma deixou para você. Um caminho que não termina no passado, mas leva a algo muito maior. Algo que ainda está por vir. Os antigos chamavam isso de o retorno da luz. Não como um evento místico distante, mas como um processo interno. E esse processo para você já começou no momento em que decidiu ouvir e não apenas escutar. E agora, cada passo que você dá nesse silêncio carregado de sinais o aproxima de algo que, em breve, não será mais apenas palavras, mas vivência. Tudo o que foi dito aqui é mais do que um relato. É um chamado. E você, por ter chegado até este ponto, já provou que está pronto para ouvir. Agradeço profundamente por me acompanhar nesta jornada. Sua atenção é a ponte que mantém viva essa chama antiga. Se esta mensagem tocou algo em você, confirme o recebimento escrevendo a palavra Atlântida. Assim, saberei que os rastros encontraram eco no seu espírito. E lembre-se, sua presença é fundamental. Junte-se a nós no canal Diário Hermético do Aprendiz, inscreva-se e ative o sino das notificações para que cada novo mistério encontre você no momento certo. O próximo passo já está a caminho, e quero que você esteja lá quando ele chegar.